relacionar comigo e com você. Que Deus é esse, irmãos? Deus! Quem somos nós para que Ele decidisse nos amar de forma tão grande, tão poderosa? Aleluia! E à medida daquilo que Deus já falou nesse lugar, eu percebo a direção dele em relação à palavra que ele ministrou ao meu coração. E que a princípio ele tinha falado comigo acerca de coisas na minha própria vida. E de fato é assim que acontece. Se uma palavra primeiro não cortar em você, não pode cortar nenhuma outra pessoa. Deus, ele se comunica com os seus filhos. E o prazer dele é revelar a sua vontade. Aleluia! E quando o pastor estava aqui falando que essa criança precisou de 2 anos e meio e cada um precisa de uma determinada idade para cumprir o seu propósito, eu me recordei logo do tema da mensagem. Que Deus nos chama, Deus chama o seu povo de volta para cumprir o seu propósito. Glória! Deus te chamou nessa manhã aqui, Ele te convocou pelo teu nome. Não foi apenas o pastor, o líder dessa igreja que te chamou. E quem te trouxe foi o Senhor. Aleluia! O Senhor te trouxe aqui porque Ele deseja te revelar o seu propósito, a vontade dEle, para que se cumpra na sua vida enquanto anos você ainda tem. Porque não é à toa, queridos, que estamos aqui nessa terra. E o Senhor compartilhou comigo uma palavra que está lá em Ageu. É um livro que não é muito lido, né? Mas o Senhor falou comigo em Ageu, no livro de Ageu, capítulo 1, do verso 2 ao 8. Eu gostaria de pedir aos amados e queridos que abrissem suas Bíblias. Aleluia, Deus. Glória. Louvado seja o nome, Pai. Quando todos acharem, pode me dizer para que eu possa dar continuidade à leitura da palavra de Deus. São 9h20 agora, pastor. Em 30 minutos eu te entrego a minha parte da palavra. Glória! Podemos, querido? Ageu 1, do 2 em diante, que diz o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis e não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ainda ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Queridos, eu gostaria de, antes de entrar no texto em si, trazer para vocês o contexto do que está acontecendo aqui. Ageu é um profeta do Senhor que é levantado nesse tempo, onde o povo de Israel, eles tinham sido levados a cativeiro. Esse povo havia pecado contra o Senhor desde a época de Salomão. Desde o tempo de Salomão já havia pecado contra o Senhor, e o seu filho também continuou a pecar contra o Senhor, causando naquele reino uma divisão do reino do norte e o reino
que antes era um povo só, sob o reinado de Salomão. Porém, não somente Salomão foi duramente severo contra o povo e pecou contra o Senhor, trazendo sobre a sua própria vida a idolatria e tantos outros pecados, como seu filho foi com mão ainda mais de ferro, mais pesado do que o seu próprio pai, causando ao povo muito sofrimento. E por não aguentarem tamanha opressão, esses reinos foram divididos. Esse reino foi dividido em reino do sul e reino do norte. Ficaram apenas duas tribos de um lado do reino e de outro ficaram 10. E o que aconteceu? Os outros países estrangeiros invadiram esses povos e levaram eles cativos pelos babilônicos. Porque Deus, querido, quando não se agrada da nossa atitude, do nosso comportamento, Ele permite que os nossos inimigos nos ataquem, avancem contra nós. E esse povo estava debaixo de grande opressão. Mas o Senhor não se esquece do seu povo para sempre. Lá em Zacarias, Deus manifesta novamente a sua bondade, a sua graça, para restaurar a sorte desse povo, porque o templo que Salomão construiu, lindo e maravilhoso, que não chegou nem a ser Davi que construiu. Davi juntou grandes riquezas para Salomão construir esse templo, mas Deus também não permitiu Davi construir, porque as mãos de Davi carregavam muito sangue. Ele deixou o seu filho Salomão construir, e Deus se agradou muito do templo que foi construído para ele, ao ponto da glória de Deus descer naquele templo e Deus fazer promessas a Salomão. E Deus, tanto é que Deus deu a Salomão tanta riqueza, glória, honra e sabedoria, como não deu a nenhum outro, ao ponto da rainha de Sabá chegar para ver as coisas que Deus tinha feito na vida daquele homem. Mas era condicional a promessa de Deus a Salomão. Se você andar nos meus caminhos, como andou seu pai Davi. Mas ele não andou como seu pai andou, e Deus dividiu o seu reino. E o povo foi capturado. E o castigo de Deus veio contra o povo. Mas Deus, ele não fica irado contra o seu povo para sempre. Graças a Deus. Deus é um Deus compassivo, misericordioso, é um Deus de bondade. Aleluia! É um Deus que se lembra, é um Deus que, apesar de permitir que o nosso inimigo nos assole muitas vezes, Ele se lembra do seu povo, do amor que Ele sente por nós, e Ele volta para nos trazer resposta, para falar ao nosso coração. Aleluia. E certo dia eu trabalhando, de repente no Spotify entrou na ministração do texto de Zacarias, e por coincidência talvez eu estava naquele dia em jejum e eu ouvindo a palavra, e um dos textos falava que o povo já estava há 70 anos orando e jejuando, pedindo resposta ao Senhor. O Senhor não vinha com resposta. E Deus falou: por acaso esse povo jejua para mim? Por acaso é para a minha glória que eles estão fazendo isso? E ali eu fiquei em choque. Eu falei assim: o que está acontecendo aqui, Senhor? Que história é essa? O que está havendo? Por que esse povo está orando, clamando, buscando há tanto tempo e não vê resposta? E quando o anjo do Senhor pergunta, e quando há um diálogo de Deus para com essa busca desse povo, a resposta de Deus é uma outra pergunta: será que o que eles estão fazendo é para minha glória? É para mim que eles estão jejuando? Ou é para os seus próprios
prazeres e deleites. Aquilo me chocou. Queridos, por muitas vezes, levando a nossa vida espiritual, por muitos anos, fazendo práticas espirituais, não paramos para rever se aquilo que estamos fazendo é realmente para a glória de Deus ou para os nossos próprios benefícios. Precisamos parar para ouvir. Há uma necessidade de pararmos para ouvir o que Deus tem a dizer. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Muitas vezes ouvimos os elogios das pessoas, queridos, mas não paramos para ter uma real reflexão daquilo que Deus tem para falar para a gente. Por vezes achamos que está tudo certo, que está tudo ok, mas quem sabe de fato o termômetro espiritual da nossa vida e das coisas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno, que foge muitas vezes a ser apenas da nossa própria vida, mas vai também nas linhas dos raciocínios e sabedoria e discernimento e vontade de Deus. Aleluia. Por vezes, quem vai prescrutar os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus? Mas o Espírito de Deus que habita em nós pode nos revelar a sua vontade. Glória. Há uma necessidade de sermos íntegros na presença do Senhor, de termos inteireza, um coração inteiro para poder Deus nos revelar aquilo que se passa no seu coração. Aleluia. Aquilo que está no ventre espiritual de Deus sendo gerado. Maria, queridos, não fazia ideia do que Deus havia preparado para que ela vivesse. Queridos, uma jovem prestes a se casar não fazia ideia do que estava por vir. Deus a escolheu dentre o povo, a separou uma virgem, ainda que não havia tido contato com os homens, para ser mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Queridos, muitas vezes andamos e circulamos na nossa vida achando que está tudo bem, que é só isso mesmo que Deus tem para você. Mas Deus te trouxe aqui. Aleluia. Nessa manhã, e Deus me trouxe aqui nessa manhã Aleluia. para ouvir segredos Glória a Deus. profundos Aleluia. do coração dele. Aleluia, Jesus. Glória. Ele resolveu revelar o seu espírito, Oh, meu Deus, tremendo. que tem águas mais profundas para te envolver. Aleluia. Tem revelações que ele dá por meio do seu espírito que jamais a nossa mente conseguiria Aleluia. conceber. Porque, queridos, se Deus não comunicar com o nosso espírito determinadas coisas, jamais viveremos um propósito. Aleluia. Verdade. Quantos de nós queríamos profissões, empresas, casamentos, morar em determinados lugares, mas Deus te pensou. E essa palavra é para alguns, não é para todos. Deus te pensou. Amém. Aleluia. Era para ser, não vai. Obrigado. Era para casar, não com esse. Era para nascer nesse determinado, não aqui. Deus moveu coisas que fugiram do teu controle, porque Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. Você pode não ter entendido e pode ser que não esteja entendendo até agora. Glória. Pode ser que nunca você vai entender, mas o que importa
é que a tua vida seja para a honra, para a glória e louvor do nome dele. Porque se a nossa vida se resumisse nas questões aqui, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa vida passa daqui, queridos. Nossa vida aqui é uma jornada breve, temporária, momentânea. O que Deus tem para você é eternidade, eternidade, eternidade. Se começa aqui, passa por aqui, mas vai para além daqui. Aleluia. Vai para além daqui. Vai para além de um simples trabalho. Vai para além de um simples ministério. Vai para além de um simples empresário, empresária, namorado, marido, casa. Deus tem para você, queridos, o que os olhos não viram, o que não podemos contemplar ainda, está acima das expectativas humanas. Mas o que Deus tem para você aqui? Aleluia, Jesus. Já que aqui é tão temporário, Aleluia. já que aqui é tão passageiro, Glória. Deus compartilhou comigo no meu coração Aleluia. que Ele é digno. O Cordeiro é digno de todo louvor. Aleluia. Aleluia, Deus. Queridos, eu preciso dar honra a quem tem honra. Aleluia. Eu, ao longo da minha jornada cristã, eu tinha muitas deficiências com a palavra, mas Deus colocou ao meu lado um esposo excelente nisso. Aleluia. Meu esposo Marcelo foi quem me auxiliou e me auxilia até hoje a ajustar determinadas coisas que talvez nenhum outro poderia me conduzir. Deus coloca pessoas certas do seu lado. Deus te coloca em lugares certos para te posicionar, para que você seja um canal dele. Aleluia. E eu quero dizer para você que nada é em vão, nada é sem propósito, nada é por acaso. Deus já tem todas as promessas dele acerca da tua vida pronta para se cumprir, como o pastor falou aqui. Eu creio. E nenhuma delas vão cair por terra, a não ser que você negligencie. Deus quer comunicar verdades para que você entre nelas por meio de obediência. Amém, queridos? E o contexto aqui não começa em Ageu, começa em Zacarias. Olha a palavra que Deus fala em Zacarias, querido. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Então me explicou: esta palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui? Eu vou realizar a obra que foi parada. O que aconteceu? Eu não completei para vocês. Aconteceu, esse povo foi exilado, mas o Senhor se lembrou desse povo e o Senhor libertou esse povo. E esse povo voltou para Jerusalém e agora aquele templo que estava destruído, Deus manda essa palavra aqui para Zorobabel, dizendo que pelas mãos de Zorobabel se lançariam os alicerces de novo do templo. E ele completaria até o final essa obra. Aleluia, Deus. E ele afirmou isso no versículo 4 de Zacarias, no versículo 9 de Zacarias 4. Porque o Senhor tinha uma obra para realizar por meio de Zorobabel. Mas se Deus não revelasse para ele, ele não saberia. Assim é comigo e com você. Se Deus não nos revelar qual é o projeto, por que eu te tirei dali, por que eu não te deixei aqui, por que eu te movi dali para cá, por que eu fiz esse movimento,
porque eu tenho algo para cumprir através de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus revelou, não vai ser pela sua força, não vai ser pelo seu poder, mas vai ser pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Não é pelo tanto que você tem nas mãos. Aleluia. Deus só precisou de obediência daquela viúva. Lembra? A viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, ia comer o último bolo e ia morrer, ela e seu filho. Mas o Senhor falou para Eliseu, né? Foi Eliseu ou Elias? O profeta? Elias? Cunhado e azeite. Cunhado foi Elias. Então Deus falou para Elias: pode ir que tem uma viúva que vai te sustentar. Queridos, Deus tem um senso de humor. A mulher está prestes a fazer o último bolo de comida e morrer, ela e o filho. E Deus falou para Elias: pode ir, meu filho. Tem uma mulher lá prontinha para te abençoar. Ela vai te sustentar. Eu ouço Fernandes Dias Lopes falando que se Deus falasse o contrário, ó Elias, você tem um ministério, você vai cuidar de uma viúva que está lá precisando da sua ajuda. Não! Deus falou, você tem um ministério, vai que uma viúva vai te sustentar. Chega lá uma mulher pobre, mas pobre, de fazer o último bolo e morrer. Queridos, Deus tem um senso de humor e ao mesmo tempo Ele está dizendo nessa mensagem: eu não preciso do que você tem, mas eu quero o que você tem. Aleluia, Jesus. Não teve nem oferta aqui, né, queridos? Não estou fazendo apelo de oferta, tá? Não é sobre isso. Mas Deus falou: eu quero o que você tem. Porque Deus quer não aquilo que a nossa mão pode dar, mas aquilo que o nosso coração está disposto a entregar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E foi isso que Deus estava falando com Zorobabel: eu vou cumprir e vai ser pela tua mão. Deus está dizendo com pessoas aqui: eu tenho uma obra para fazer. Aleluia. E eu estou te falando hoje: eu vou cumprir e vai ser pelas tuas mãos. E mais detalhes Deus está dando. Quando Ele falou com aquela mulher, quando Ele falou com o profeta: vai. E quando o profeta chegou, tem que ter mais coragem ainda para ser profeta. Concorda, pastor? Você chega na casa de uma mulher viúva que diz que vai comer o último bolo, e o senhor ainda tem coragem de pedir primeiro o bolo para o senhor, para depois a mulher morrer com o filho? Jesus amado, se eu chego num lugar desse, eu fico assim: Senhor, o que o senhor está querendo? Meu Deus, é forte. Então não depende do lugar, não depende do tanto que o povo tem para ofertar. Aleluia. Depende de obedecer uma palavra. Glória. Aleluia, Jesus. Depende de entender que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprir aquilo que Ele falou. Ele não precisa de grande quantidade. Ele precisa que nós entremos na palavra que Ele deu. Se é para fazer o primeiro bolo e ofertar o profeta, que assim se cumpra a vontade de Deus, porque Ele é fiel para multiplicar. Quando existe um coração que decidiu ofertar e entregar primazia, honra, glória a Ele em primeiro lugar. Aleluia. Porque o Cordeiro é digno de receber Aleluia. honra, glória, louvor. Não é sobre cadeira, não é sobre parede, é pela presença de quem vai entrar. Meu Deus. E Deus fala: eu quero a construção do templo. Olha aí. O povo estava voltando exilado do exílio e estava tudo destruído. Você imagina, sua casa foi toda sequestrada, foi tudo destruído. Você volta de um lugar desse para reconstruir toda a sua casa, cidade, templo, tudo, está tudo em ruínas. E o povo começa a obra. E o povo quer trabalhar, só que começa a se levantar
as dificuldades, os embargos. O diabo trabalha assim, queridos, querendo impedir e resistir à palavra que Deus te deu. Deus santo. E quando o povo começa a resistir, quando as lutas começam a vir para resistir o povo e a obra, o povo para a obra. Mas a palavra que Deus disse foi, antes mesmo do povo começar, foi o quê? Que ele iria fazer a obra por mão de Zorobabel. Quem lembra a palavra que o pastor falou aqui ainda agora? Que ele falou várias vezes. Que Deus cumpre. A palavra que Deus falou, Deus cumpre. A palavra que Deus falou sobre a tua vida vai se cumprir. Deus não precisa de tempos favoráveis. Deus não se importa com levante de dificuldade. A palavra que Deus fala, Ele cumpre. E Ele falou por boca do profeta Zacarias a Zorobabel. Meu Deus. E ele questionou quando eu falei para vocês que o povo estava comendo e bebendo para a sua própria glória, para a sua própria vontade. E ele afirmou, o Senhor dos Exércitos: eu tenho grande zelo e intenso cuidado com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim declara o Eterno: estou retornando para Sião. O profeta não questionou: Senhor, por que esse povo ora e jejua e o Senhor não responde? Mas ele fala: eu estou voltando. Eu estou voltando para Sião. Eu tenho um amor por Sião. Meu coração está aí nessa cidade. Eu vou fazer de novo o que eu prometi. Ainda que tudo pareça impossível, versículo 6 de Zacarias 2. Ainda que tudo pareça impossível para o remanescente desse povo naquele tempo, todavia o que será impossível para mim? Pastor, o que é impossível para Deus? Pastor? Meu Deus. Você pode olhar para o teu povo e ver o teu povo com poucos recursos, mas o Senhor está te dizendo: o que é impossível para mim? Aleluia. Deus não precisa de muitos recursos, queridos. Eu creio. Deus precisa de um coração que acredita naquilo que Ele está dizendo. Aleluia. Assim diz Yahvé. Olha o que Deus está te dizendo: fortalecei-vos as vossas mãos, todos vós que ouvis neste dia essas palavras, por boca dos que estiveram presentes no dia que foram lançados os alicerces do templo do Todo-Poderoso, para que fosse edificado, pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem para os animais de cargas lhe vendiam qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida, nem dos seus negócios em paz. O povo estava preso por causa dos seus adversários, porquanto eu, o Senhor, havia colocado cada pessoa contra o seu próximo. Mas hoje não mais agirei como um remanescente deste povo, como fiz no passado, assegura o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Haverá, portanto, rica semeadura, a videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas a seu tempo, e o céu derramará orvalho necessário, e providenciarei todas as bênçãos como uma herança ao remanescente desse povo. E a casa de Judá, a casa de Israel, assim como foste uma maldição para as outras nações, assim vos salvareis, e havereis de ser uma grande bênção. Aleluia. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos, sede corajosos. Aleluia. E assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: assim como planejei castigar sem compaixão, quando os vossos pais me provocaram extremo furor e zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso, semelhantemente agora, a decisão de uma vez mais lhes ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Sendo assim, não temais.
mais. Deus avisou isso tudo em Zacarias para em Ageu Deus levantar um homem para despertar e declarar essa palavra a Zorobabel. E Deus chama esse homem a uma reflexão de tudo isso que havia acontecido. Lembra de como vocês foram presos, cativos? Olha como vocês tentaram prosperar e eu, com o sopro da minha boca, dispersei tudo que vocês tinham, levei para longe os vossos recursos. Sabe por que eu fiz isso, diz o Senhor? Porque vocês preferiram cuidar das suas próprias casas e deixaram a minha casa em ruínas. O povo já tinha voltado. E quando aconteceu os embargos, quando começou a acontecer a dificuldade para reconstruir o templo, o povo pegou e voltou para construir as suas próprias casas. Começou a viver seus próprios negócios, a sua própria vida, e deixando de lado a promessa e a palavra que Deus já havia dado. E aí o que Deus faz? Vocês estão procurando recurso e não acham, sabe por quê? Vocês estão procurando isso e não encontram. Sabe quem levantou o inimigo contra vocês? Fui eu. Dura essa palavra. Quando a gente começa a ver que o dinheiro que chega na nossa mão não é suficiente para comprar o pão de cada dia. Quando a gente começa a procurar aquilo que a gente semeou e só vem parte daquilo, porque o restante já foi consumido e a gente não sabe nem pelo quê. O Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque vocês preferiram fazer os seus próprios negócios, as suas próprias vontades e abandonaram a minha casa. E deixaram de lado aquilo que eu já disse que vocês deveriam fazer. Queridos, o que Deus te mandou fazer? Que você deixou de lado? O que Deus falou para você que você deixou em segundo lugar? Será que foi sua vida de oração, sua vida de consagração? Ministério lá com os órfãos, com as viúvas? Será que foi aqui pintar uma parede na casa do Senhor? Ou, sei lá, trocar uma torneira? Fazer algo que honre aquele que entra por essa casa? O que Deus te chamou para fazer? Talvez eu não tenha muito recurso, mas aquela mulher tinha um pouco de azeite. Aleluia! E um pouco de farinha. Aleluia. E a primeira coisa que ela fez foi entregar ao Senhor. Aleluia! Não preciso de muito, não. Aleluia! Preciso de um coração que entenda que Ele é digno. Não é para pastor que você faz, não, querido. Não é para ministério que você trabalha, não. Não foi homem que te escolheu, não. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te pensou e te colocou onde te colocou, para que quando Ele colocar na sua mão um talento, quando Ele te der uma palavra, quando Ele te chamar para o ministério, você não fazer por obrigação, mas com excelência. Não fazer aquilo que foi te mandado, mas fazer para quem te mandou fazer. Glória! Queridos, aquela moça que veio aqui falou tudo da minha pregação com um testemunho. Aleluia! Ela poderia só varrer. Foi isso que eu sou paga para fazer. Oh, aleluia! Meu Deus! Isso não tinha paixão, tinha amor, tinha propósito naquilo que ela estava fazendo. Deus está te dizendo, eu quero te inflamar de amor pelo que você faz na minha casa, na sua casa, no seu trabalho, na rua, por onde você passar. Meu Deus! Cuidando do seu filho, cuidando do seu neto, vai ser através da sua entrega total para Deus. Tudo que fordes fazer, façais para a glória do nome dele. É para a glória dele. É para que quando você servir seu marido, que ainda não é crente, quando você amá-lo, Jesus possa passar recebendo glória. É para que quando você lá no
Aleluia. Queridos, Deus está nos chamando a voltar às Escrituras, a voltar à essência do propósito para o qual Ele te designou. Glória. Ah, Senhor, mas eu sou uma simples faxineira. Aleluia. Sim, queridos, mas lá você não vai apenas limpar, varrer. Lá você vai ser uma luz que brilha na escuridão. Lá você vai ser um testemunho de vida do Espírito de Deus naquele lugar. Deus vai poder passar e receber glória. E Deus falou com esse povo: volta. Olha, lembra do que vocês passaram? O livro de Ageu, queridos, é um resumo de 3 mensagens. Está na hora de acabar. Glória. Finalizar. O microfone está me avisando. Eram 3 mensagens ali que Deus queria compartilhar. Uma que o povo precisava refletir do passado, do que eles estavam vivendo e que não estava sendo suficiente para cumprir aquilo que eram necessidades deles. Outra, que o povo precisava colocar de volta a mão na obra. Deus precisava de novo contar com o povo para colocar a mão nos alicerces da casa dele, que precisava ser refeitos. E a terceira mensagem do livro de Ageu é que o povo precisava voltar à santidade. Meu Deus. O livro de Ageu é dividido nessas 3 partes. Uma, reflita que o que você viveu não foi suficiente para suprir suas necessidades. Você não fez o melhor para mim. Você não deu primazia para mim. Você fez a sua vontade e mesmo assim você passa por escassez e por necessidade. E a outra é uma chamada para voltar à obra de Deus. Aquela casa não era mais como a casa de Salomão, cheia de todo aquele aparato. Mas, queridos, sabe o que Deus disse a respeito dessa casa? Quem lembra? Quem lembra? A glória dessa casa. Quem lembra? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória dessa segunda casa, 587 anos antes de Cristo vir, Deus desperta o povo. Volta para construir minha casa. Volta para fazer aquilo que eu te chamei. Porque o povo não sabia, mas Deus sabia que o Rei da Glória ia passar por aquela casa. Que ninguém estava dando mais atenção, que estava entulhado, parada, a obra estava parada. Mas Deus sabia, eu tenho que despertar o povo, porque o meu filho vai passar. Aleluia. Queridos, você não tem ideia do que você está sendo chamado para preparar hoje, a casa de Deus hoje, porque o Senhor da casa vai passar. Aleluia. Essa casa. Por isso que a glória será maior do que a da primeira. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Maravilha. Não importa a simplicidade, tem que ser com excelência. O que você faz lá na sua casa? Quando você vê uma parede ruim ou vê alguma coisa estragando, o que você faz? O que você quer fazer? Muitas vezes a gente não tem recurso para fazer, mas o desejo do nosso coração é ver o melhor na nossa casa. E Deus falou isso para o povo. Vocês estão cuidando da casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruínas. O que você pode fazer pela casa do Senhor? O que você pode? Não tem muita coisa não. Não tem não? Será que tem um pouquinho de farinha? Será que tem um pouquinho de azeite? Então dê primeiro para o Senhor. Você crê? Queridos, Deus falou tanto comigo essa palavra, que antes de falar com vocês, Deus falou comigo e com a minha casa. Deus falou comigo e com a minha casa. E eu estava assim, ó. Tá
tateando, sem entender muito bem o que Deus estava querendo de mim. E quando eu cheguei na minha igreja, o meu pastor deu uma palavra com clareza do que Deus tinha para mim. Aleluia. Com clareza daquilo que nós precisávamos também priorizar o Senhor. Não. Até aqui a gente estava fazendo porque achávamos e entendíamos que era para fazer assim. As dificuldades, a obra. Mas não, queridos. A palavra, a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos ouvir e entender o que Deus estava falando. O povo estava dizendo, não é tempo do templo ser construído. Mas Deus está dizendo, o povo diz isso. Mas eu estou chamando vocês, vem para a obra. Porque quando vocês colocarem eu em primeiro lugar, fizerem aquilo que eu estou chamando vocês para fazer, eu vou empurrar vocês para o milagre. Eu vou empurrar vocês para a prosperidade. E porque vocês não estão vendo nenhuma das coisas que antes vocês tinham e foi tudo destruído porque eu soprei um vento e eu castiguei vocês, mesmo assim, a partir de hoje, eu, o Senhor, os abençoarei. Aleluia. Abundantemente, de maneira que vocês nunca tiveram. Glória. Porque vocês decidiram confiar e colocar as mãos na obra. Amém, queridos? Deus está te chamando. Fique de pé.